Se você tem planos de vir para a Alemanha, nunca, jamais cometa esse erro que a gente cometeu e que custou para a gente mais de 10 mil reais. E eu vou contar para vocês como foi essa história. Em 2014 a gente veio morar na Alemanha. Na época a gente não sabia falar alemão, então a gente foi procurar uns sites para assistir filmes em português. Naquela época a gente não sabia da existência da Netflix, eu nem sei se existia naquela época, mas tá. Foi aí que começou o nosso problema. E aí a gente encontrou alguns sites onde a gente podia assistir filmes, a gente ficou assistindo, mas alguns meses depois chegou uma carta judicial que deixou a gente desesperado, porque estava falando de uma multa que a gente tinha que pagar e a gente não entendia por que a gente tinha que pagar essa multa toda. E aí a gente ficou desesperado, porque na época a gente ganhava 700 euros, mais ou menos, João Paulo também, então no total uns 1.400 euros. E a multa era em torno de 2.500, 2.600 euros no total, a multa junto com os gastos de processo. E claro, né, a gente tinha nossos gastos todo mês também, né, de aluguel, comida, outras coisas. Então a gente ficou bem preocupado com o que a gente ia conseguir pagar isso tudo, né? Bom, agora eu vou explicar o resto da história, porque nessa parte eu entro. Então, a gente ficou desesperado, né, quando chegou essa carta, e eu fui conversar com alguns amigos no trabalho, o que a gente deveria fazer. Aí eles me orientaram, olha, procura um advogado. E nesse tempo que a gente ficou procurando, passou um longo tempo e isso foi ruim, porque se não tivesse demorado tanto, se a gente simplesmente tivesse pago a multa, né, teria sido normal. A multa chegou, a gente pagou, acabou. Mas demorou muito tempo, então acabou indo para o juiz. A gente teve que... eu tive que ir lá para o juiz, né? Teve um julgamento. Ele até perguntou se eu sabia falar alemão, eu falei que não. Inglês também eu não sabia falar tão bem. Ele até, né, teve um momento de descontração lá, que ele até riu. Ele falou assim, infelizmente eu não sei falar português, então a gente vai ter que meio que se virar aqui. Ele até riu. Mas acontece que, né, não teve jeito. Ele falou, olha, vocês vão ter que pagar isso aqui. E ele perguntou a nossa renda. O valor da multa ficou mais ou menos em 2.600. E ele perguntou a renda que a gente tinha, eu falei 1.400. Então ele dividiu, né? Ele falou, tá, então vocês todo mês vão pagar... Ele perguntou 30 euros para vocês, tá bom? A gente falou, tá bom. Então a gente tá pagando até, desde 2014 até hoje, a gente tá pagando todo mês 30 euros. Eu lembro que a gente saiu lá do tribunal, a gente tava bem para baixo, né? Porque imagina, você começa a vida num outro país, né? Tudo novo, tudo difícil, e vem uma coisa dessa, né? Você tá de frente para um juiz, né? Como se tivesse feito algo, né, muito grave, e ter que pagar uma multa assim no momento, né, difícil, você tá começando a vida ali. Mas aí depois a gente foi pensando, a gente ficou conversando, a gente falou, não, mas espera aí, tá errado, né? A gente fez isso e tá errado, porque a gente vai naturalizando as coisas. Naquela época, em 2014, a gente lembra, a gente comprava filmes, né, filmes em bancas e assistia coisas na internet e era natural. Mas se a gente for parar para pensar, né, tem um dono naquilo ali, a gente tem que pagar por um serviço que você tá tendo. E a gente no Brasil meio que naturaliza um pouco essas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tá aí no Brasil, você tá atrasado, né? Você tem que ir pro trabalho, aí o semáforo tá fechado ali, sinal vermelho, né? Você tá a pé, o que você faz, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não tá vindo o carro, você atravessa, mesmo o sinal estando fechado. Aqui, se o policial vê você fazendo isso, você leva uma multa. E tem muitos casos, isso é frequente. Outro caso, você está andando de bicicleta aqui. Se você está andando de bicicleta e com o celular na mão falando, se o policial vê, ele te para, pega a sua identidade e manda depois uma carta com uma multa para você. Acho que é em torno de 20 euros. O que eles fazem? Eles pegam as pequenas coisas e eles são bem rígidos com isso. Fica natural para você seguir as regras. Porque quando cada pequena coisa eles, né, te pontuam ali, isso está errado, e tem uma consequência, acaba que o coletivo ganha com isso. Muito embora o individual perca, né, porque você está ali numa situação em que você meio que se sente controlado. Nossa, tudo que eu faço leva uma multa, sabe? Você fica com medo até de pisar na grama. Tem um lado bom e o lado ruim, porque no Brasil, se por um lado a gente tem essa coisa mais tranquila, que é importante, que os europeus observam isso e eles falam, caramba, vocês são tão calmos, né? E isso é importante, você não pode levar, né, a vida todo rígido, todo tenso, mas por outro lado tem uma perda, né? Porque a gente meio que normaliza as coisas que são erradas, por menores que sejam.
depois dessa situação, a gente começou a pensar muita coisa aqui na Alemanha, né? Inclusive, se a gente ia continuar morando aqui, a gente pensou assim, poxa, vamos juntar um dinheiro, vamos pagar essa multa e vamos sair daqui, porque vai que a gente erra em alguma outra coisa sem saber. E isso também é muito frequente aqui. Tem muitas leis que até os próprios alemães não conhecem e frequentemente são multados, ou por não saber ou por esquecer. Aqui a lei funciona. Então a gente ficou pensando, pô, será que a gente continua aqui? Porque imagina, a gente faz alguma outra coisa errada, chega uma multa de 3.000, a gente vai trabalhar para pagar multa. Mas aí depois a gente foi pensando, não, peraí, vamos, se várias pessoas moram aqui, o que a gente tem que fazer é conhecer as leis. E essa dos filmes, por exemplo, é uma coisa óbvia, né? Só que a gente não parava para pensar nisso. Então, quem estiver pensando em vir aqui para a Alemanha, né, ou para algum outro país, é muito importante ficar de olho nisso. Assistir filme só em streaming, né? Netflix, Disney, Amazon. Se por um lado essas cobranças são ruins, por outro lado são justamente essas cobranças que tornam aqui um lugar bom para se viver. Organizado, que as pessoas cumprem a lei. É claro que não é perfeito, né? Frequentemente você vê problemas igualzinho no Brasil, seja no trânsito, seja entre as pessoas, mas de uma forma geral, eu posso dizer que aqui é um lugar que você tem uma qualidade de vida boa. E como nos 2 últimos vídeos a gente gravou sobre a Alemanha buscando os profissionais no Brasil e algumas pessoas podem se interessar em vir para cá, né, para a Alemanha, a gente pensou que também seja importante mencionar um assunto assim, contar para vocês essa história, porque a gente não sabia antes essas coisas, a gente não sabia também que a Alemanha é tão rígida se tratando de certos assuntos e provavelmente muitos de vocês também não sabem. Então, a gente não tá nem encorajando, nem desencorajando vocês de vir pra cá, porque é uma decisão, né, que cada um tem que tomar, levando em conta todas as coisas, positivas e negativas. Então, pessoal, até o próximo vídeo. E se alguém vir um dia pra Alemanha, não assistem os vídeos, os filmes, nos sites duvidosos como a gente fez. Tchau!